Você já ouviu falar no chupa-cabras? Há algumas semanas atrás, uma pessoa me perguntou o que eu achava do caso do ET de Varginha. E a gente conversou um pouco a respeito sobre o caso do ET de Varginha. Só que o chupa-cabras, ele é de certa forma mais intrigante, porque ninguém conseguia ao certo descrever naquela época, ninguém conseguia achar toca, ninho, seja lá o que for, onde o bicho se escondia e a que espécie afinal ele pertencia, dos vertebrados, se ele era um réptil, se era mamífero. E assim, a gente viu muita reportagem do chupa-cabras naquela época. Quem viveu naquela época sabe como foi assustador ver nos noticiários aparições de uma criatura que estava atacando de verdade. Foi complicado. Você já ouviu falar no chupa-cabras? Tratava-se de uma criatura que atacou o gado, sugando sangue de diversos animais, em meados dos anos 90. Histórias de monstros costumam fazer sucesso, geralmente por trazer a reflexão de criaturas que possivelmente existem, mas não conhecemos ainda por alguma razão. O chupa-cabras foi uma criatura vampiresca que atacou, supostamente, diversas criaturas, arrancando o sangue delas, deixando-as mortas sem nenhum vestígio de sangue. As aparições dele começam no México, indo até a Rússia, passando pelo Brasil e Estados Unidos. E a forma que ele era narrado em suas primeiras aparições não parecia ser uma criatura deste mundo. Era narrado como uma criatura bípede, de quase 1,5 metros de altura, olhos grandes, espinhos nas costas e longas garras. Segundo os relatos, suas primeiras aparições foram em Porto Rico, no leste, na cidade de Canonovas, em 1995, e com uma rapidez surpreendente, outros casos foram aparecendo, onde a presença dessa criatura supostamente estava. Em 1997, uma longa e abrangente reportagem num programa de domingo faz com que supostas aparições da criatura se revelem por todo o Brasil, deixando seu rastro, animais mortos sem uma gota de sangue presente em seus corpos. São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba, Guapiara e agora Pereiras, a 170 quilômetros de São Paulo. Um rastro de penas indica o local do último ataque. 20 galinhas sem nenhuma gota de sangue, no caso mais recente. Duvidava, eu não acreditava isso aí. Agora... Aí, não saiu sangue nenhum. O olho dele era vermelho, era grande, peludo e tinha umas unhas grandes também. Ele era cor cinza e balançava, o corpo balançava assim a cabeça.
os últimos traços. Agora, o animal tem algo mais do que um nome. Esse retrato falado vem de encontro com outros casos que nós estamos investigando no interior de São Paulo e também um no sul de Minas, onde uma pessoa acabou entrando em luta corporal com uma criatura desse gênero e acabou até sendo... Conforme as suposições iam se espalhando, sem saber se era lenda ou se era verdade, uma criatura desse porte, que fazia essas atrocidades, trazia medo aos corações das pessoas que tinham essas informações, pois uma criatura desse porte poderia muito bem atacar seres humanos. Os boatos, lendas ou suposições iam se espalhando mesmo nos primórdios da internet, em grupos online. Entusiastas de OVNIs e outros conspiracionistas estavam observando com um olhar diferente as aparições do chupacabras. Até que no início dos anos 2000, um outro chupacabras aparece. Mas esse era diferente, ao invés de bípede, um quadrúpede, com características similares à de um coiote ou até mesmo de um lobo. De lenda à realidade, da realidade à lenda, suposições, boatos, provas que ainda não foram totalmente descobertas. O chupacabras, uma criatura ou uma lenda, leva intriga a muitas pessoas e até hoje pesquisadores buscam seus rastros, pois uma coisa é certa, a mesma forma que ele apareceu é a mesma forma com a que ele desapareceu, misteriosamente. Alguns acreditam que ele ainda está por aí, outros dizem que ele era uma espécie de experimento secreto, entre outros boatos. E você? No que acredita?